Olá pessoal, vamos continuar então falando da ação de alimentos que está prevista na Lei 5.478 de 1968. Embora seja uma legislação antiga, o novo CPC não revogou ela e ela continua em vigência. Ela é um procedimento especial próprio, tá? Então é uma lei antiga, mas que continua em vigência. E qual é o local que vai ser proposta essa ação de alimentos, tá? A ação de alimentos ela vai ser proposta aí pelo representante legal do menor, em regra, tá? Ou do maior, pode ser também, se ele provar a necessidade dos alimentos. Mas proposta essa ação, em regra, vai ser pelo representante do menor, o pai ou a mãe, contra o outro genitor ou genitora. Tá? Então, ajuizada essa ação, qual é o local para se propor essa ação? Prevalece na jurisprudência e na doutrina que o local é o foro de domicílio do alimentando. Alimentando vai ser o nome de quem está recebendo os alimentos, tá ok? O foro é o local então onde ele mora. Se a criança mora em Cascavel e o pai mora em Rio Branco, no Acre, o local para se propor a ação de alimentos é em Cascavel, tá? Então, sempre vai ser o foro onde a criança, o alimentando, mora. E esse aí é um foro de competência absoluta. Quer dizer o quê? Foro de competência absoluta é aquele no qual o juiz pode, de ofício, reconhecer sem provocação das partes. E já aquele foro de competência relativa é aquele no qual o juiz não pode reconhecer de ofício, somente com provocação das partes. Prevalece, então, como falei aqui, que no caso da ação de alimentos, a competência é absoluta do local onde reside o menor ou o alimentando, tá? E tem corrente minoritária falando que seria de competência relativa, tá? Mas essa corrente minoritária, ela não é acolhida aí pela maioria da doutrina e da jurisprudência, tá? Então vamos ficar aí com a ideia majoritária. Como é que funciona o ingresso da ação de alimentos? Olha, em regra tem que ser por advogado ou por defensor público, ou vamos ver também, até mesmo pelo Ministério Público a propositura da ação de alimentos. Tá ok? Então, a exceção vai ser aqui no artigo 2º desta mesma lei, que fala que o alimentando pode se dirigir pessoalmente ao juiz da vara de família, então no caso, né, para pedir a condenação do alimentante, ou seja, a condenação do pai ou da mãe. E nesse caso, quando se dirige diretamente ao juiz, o juiz não pode receber o processo sem advogado, defensor público ou Ministério Público atuando em favor da parte, tá? Então, o juiz vai encaminhar esse pai ou essa mãe que querem receber os alimentos para um defensor público ou para o Ministério Público, ou o que acontece aqui no Paraná é encaminhar para um advogado dativo, que é aquele advogado nomeado, tá, pelo juiz para interpor esse tipo de ação e ao final os honorários deles são arbitrados pelo juiz e pagos pelo Estado do Paraná, tá? Porque a competência aqui vai ser da Justiça Estadual para apreciar uma ação de alimentos. Proposta essa ação de alimentos, o juiz vai arbitrar uma liminar a pedido da parte para estipular qual é o valor de alimentos que o pai ou a mãe terão que pagar. Por que pai ou mãe? Se a criança está com a mãe, quem vai pagar os alimentos é o pai. Se a guarda da criança está com o pai, quem vai pagar os alimentos é a mãe. Então, vai depender aí desse tipo de situação. Entrado com o processo, qual é o valor que o juiz vai arbitrar a título de alimentos? É 30%? É 50%? É 100%? Não, né, gente? A lei não fala qual é o percentual que o juiz vai estipular para o pai ou para a mãe pagar de alimentos. Quanto do salário deles? É 30%? 50%? Não sei, tá? O juiz vai analisar em cada caso qual é o valor de alimentos que terá que ser pago, tá? Então, em regra, prevalece uma ideia hoje na jurisprudência de 30% do salário mínimo se a pessoa não tem renda declarada, né?
ou 30% dos rendimentos dela de quanto ela ganha, tá? Para pagar a título de alimentos. Essa é uma regra, mas assim, não vou falar que é assim sempre, tá? Se a pessoa tem 5, 6 filhos, ganha um salário baixo ali, vai oscilar, o juiz vai analisar aí em cada caso qual vai ser o valor a ser pago. Então é falso quando falam que a lei de alimentos fala que é 30% que tem que pagar do salário para a criança. Mentira, tá? O percentual ele é analisado em cada caso. Outra coisa interessante é que o valor de alimentos também, vamos supor que o juiz fixou em 30% do salário mínimo, mas depois, no decorrer do processo, verificou que o pai da criança ganhava 5 mil reais por mês. Ele pode aumentar o valor dos alimentos, tá? Então, assim, é possível a majoração ou diminuição do valor dos alimentos a qualquer momento, tá? Não é porque acabou o processo que as partes não podem mais discutir o valor de alimentos. E para discutir o valor dos alimentos, depois que acaba a ação de alimentos, deve-se ajuizar uma ação chamada revisional de alimentos, tá? Essa revisional de alimentos também vai ser regulada aí pelo artigo 13, parágrafo 1º da Lei 5478 de 68, tá? Que é a Lei da Ação de Alimentos. O que acontece também na revisão de alimentos? Ostentação do pai ou da mãe nas redes sociais, provando que tem condições financeiras vultuosas e falando do processo que ganha um salário mínimo por mês, tá? Isso aí pode ser derrubado, então, e, digamos, o juiz pode ter acesso a extratos bancários, a declaração de imposto de renda, a movimentação, então, de bens das partes pode ser acessada aí pelo Ministério Público, pelo juiz, com uma quebra do sigilo, tá? Isso aí é possível na ação de alimentos para tentar descobrir qual é a movimentação financeira da parte para poder arbitrar o melhor valor de alimentos, o valor mais justo, digamos aí, para a criança poder receber. A lei de alimentos também diz que o escrivão aqui vai determinar a citação por via postal do devedor, tá? Para pagar, ou até mesmo pode ser por oficial de justiça, para pagar o valor de alimentos, tá? Que foi designado, estipulado pelo juiz. Quais são os critérios que o juiz utiliza para estipular o valor de alimentos? Basicamente, são dois critérios, tá? O primeiro deles é a necessidade e a possibilidade, tá? Necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga, tá? E a doutrina mais moderna, ela fala até em trinômio, tá? Em trinômio, possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e proporcionalidade, tá? O valor dos alimentos também tem que ser proporcional. Por que a doutrina moderna criou esse critério da proporcionalidade? Porque não vamos supor que o pai da criança ganha 3 milhões por mês, é um jogador de futebol. Não tem o porquê a criança ter direito a 1 milhão de reais por mês de pensão alimentícia. Tá? Ela não vai nem conseguir gastar todo esse dinheiro. Então, a proporcionalidade, por quê? O juiz tem que estipular um valor também alto, conforme o padrão que o pai tem, mas não tão alto assim também, em torno de 30%, porque ele ganha muito. Então, um valor mais baixo, que seja suficiente para a subsistência da criança e que não caracterize aí um enriquecimento ilícito, né? E outra coisa interessante da ação de alimentos é que a lei diz que vai ser marcada uma audiência una. O que seria essa audiência una? Ela é uma audiência em que o juiz tenta fazer a conciliação entre as partes. Não obtida a conciliação, na mesma audiência já são escutadas até 3 testemunhas de cada parte. O MP se manifesta no mesmo processo, se tiver interesses de menor ou incapaz, e o juiz pode, na mesma audiência, tá, conceder prazo para as partes apresentarem alegações finais, que é uma espécie de uma defesa oral em audiência, e o juiz já proferiria a sentença na mesma audiência. Tá? A ideia então seria uma unificação de atos. Isso é o que está previsto na lei, tá? Na prática, não é bem assim que acontece. Raras situações eu vi isso acontecer na prática. Em regra, continua seguindo o rito comum do processo. Marca a audiência de conciliação, não sai acordo.
é marcada uma segunda audiência de instrução para ouvir as testemunhas. Não tem essa audiência unificada. A ideia da lei, com essa audiência unificada, era dar agilidade ao processo de alimentos, porque quem quer alimentos tem pressa, tem fome, precisa receber logo, né? Então era essa a ideia da lei, mas isso não foi muito bem aplicado aí até hoje. O recurso da sentença que julga a ação de alimentos, cabe recurso de apelação, tá? Com efeitos imediatos. Aqui um ponto interessante também. Vamos supor que o pai da criança foi condenado a pagar R$ 5.000 de pensão por mês. E depois, no meio do processo, o juiz deu uma liminar para pagar R$ 5.000 de pensão e a sentença depois abaixou o valor da pensão para R$ 300. O pai da criança pode cobrar os atrasados que ele pagou a mais de pensão entre a liminar e a sentença? A resposta é não, tá? Em regra, os alimentos são irrepetíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é possível o pai cobrar o que ele pagou para o filho, ainda que ele tenha pago a mais. Tá? Então, se a liminar do juiz mandou pagar R$ 300, depois R$ 5.000, depois o juiz mandou pagar 300 na sentença final, ele não pode cobrar essa diferença da liminar até a sentença. Agora, cuidado, no inverso pode. Vamos supor que o juiz fixou R$ 300 de pensão liminar para o pai pagar. E na sentença o juiz falou, não, pai, você pode pagar, em vez de 300, você pode pagar 5.000 por mês. Ou seja, o juiz aumentou de R$ 300 a pensão para 5.000 na sentença. Nesse caso, a diferença de R$ 300 para 5.000, os atrasados, então, os R$ 4.700 por mês de diferença, pode ser cobrado pela criança, tá? No processo. Então, sempre que os alimentos aumentam, tá? A criança pode cobrar a diferença, e isso aí, no caso, na ação de alimentos, retroage até a data da citação do réu, tá? Então, se o réu foi condenado a pagar mais pensão, ele vai ser condenado da citação para frente a pagar essa diferença, tá? Então, cuidado com isso, tá? Isso é um ponto muito importante da ação de alimentos. E hoje também vocês sabem que existem três formas, digamos aí, de cobrar, duas formas, vamos falar aqui, de poder cobrar a pensão de alimentos também que não é paga. O juiz estipula o valor de pensão, mas é possível entrar com execução. Execução de duas formas, sob o rito de prisão ou sob o rito de expropriação de bens, tá? Existem essas duas formas. A expropriação de bens é pedindo a penhora de bens em nome do devedor, casa, carro, dinheiro na conta, e a prisão civil é aquela no qual é o único caso de prisão civil por dívida, né, que admite prisão no país, tá? Então é aquela no qual o devedor não paga os alimentos e pode vir a sofrer uma prisão civil por isso, tá? Todavia, nos dois casos, o devedor tem que ser intimado previamente, tá? Para pagar o valor em X dias, tá? No caso da penhora de bens, para pagar em 15 dias, sob pena de penhora, ou ele pode apresentar uma justificativa, apresentar uma manifestação, ou no caso da prisão civil, para pagar em 3 dias, ou apresentar justificativa ou manifestação, né? Então, tem esses prazos que a lei assegura para que ele pague ou apresente as manifestações devidas. Tá ok, pessoal? Basicamente era isso de importante na lei de alimentos. Lembrar também que foi criada uma lei em 2008, que é a lei 11.804 de 2008, que é a lei de alimentos gravídicos, tá? Essa é uma lei interessante para dar uma olhada, porque nesse caso, na lei de alimentos gravídicos, a mãe que está com o feto na barriga, no corpo, digamos, né? Ela pode pedir alimentos, tá?
para poder se manter enquanto ela está grávida, tá? Alimentos gravídicos. Se ela provar que não tem condições de se manter, ela pode pedir para o pai da criança esses alimentos. Vai fazer DNA? Claro que não, tá? O DNA pode levar a risco à vida do feto, tá? Então, nesse caso, a prova dos indícios de paternidade vão ser feitos por meio de testemunhas, mensagens, depoimentos, entre qualquer outro tipo de prova não invasiva. Se a mãe quiser, pode ser feito DNA com o feto dentro da barriga, mas isso aí vai ser uma opção dela, ela não é obrigada a aceitar o DNA, tá? Então, é possível provar isso aí por outros meios de prova contra o pai da criança. E ele daí, o pai pode ser obrigado a pagar alimentos mesmo antes da criança nascer. São os chamados alimentos gravídicos. Depois que a criança nasce, esses alimentos podem ser convertidos em alimentos gravídicos para alimentos normais para a criança. Tá? Então, essa é uma lei interessante também para vocês darem uma olhada aí. Pessoal, era isso de importante, tá? Conversamos na próxima aula.